Bom dia! Nesse exercício, a gente tem uma barra AB homogênea de comprimento L de massa M, que é sustentada dessa forma. Então, com um pino aqui e com um cabo do lado B. Tá bom? O que acontece? O enunciado nos diz que o cabo ele se parte subitamente. E a gente quer determinar a aceleração angular, a aceleração do ponto B e a reação do suporte logo depois. Tá bom? Então, o que você tem que vislumbrar? Primeiro, você tem que visualizar o movimento da barra AB. E a barra AB ela tem um movimento de rotação não baricêntrica, porque o centro do eixo de rotação ele passa no ponto C, que não é o centro de massa. Então, dessa forma, qualquer ponto da barra AB, ele vai ter um movimento circular em torno de C. E, em particular, o ponto G e o ponto B que nos interessa. Então, a gente sabe as características da aceleração e o movimento circular. Sabe que a gente pode descrever essa aceleração através dos componentes tangencial e normal. E no caso, o componente tangencial, a fórmula varia R alfa. Então, no caso do centro de massa, né, vai ser L sobre 4 vezes alfa. E no caso do ponto B, 3L sobre 4 vezes alfa. Aí eu botei que tem que tomar cuidado com os sentidos da aceleração linear e angular. Você tem que bater no o que quer dizer. Se você botar a aceleração tangencial para baixo, a aceleração angular tem que ser condizente, né? Ela tem que ir girando no sentido horário, para que essa relação seja válida. Em relação agora ao componente normal, a gente sabe que ele vale R ômega quadrado. Mas como a gente está tratando no tempo inicial, não tem velocidade angular inicial. Portanto, não tem aceleração normal para o tempo inicial para os pontos G e B. Então, a aceleração só tem componente tangencial. Né? Uma vez que a gente acaba de determinar as relações cinemáticas, né, a análise cinemática, vamos na segunda etapa fazer a análise dinâmica. Aí a gente considera a barra AB como nosso sistema, a gente vai desenhar o diagrama de corpo livre, né, com todas as forças atuando, então as reações no pino, a força peso, né, e aqui toma cuidado, que às vezes vocês desenham uma tração aqui, não esquece que o cabo acabou de se romper. Vou desenhar agora o diagrama da força efetiva, né? Relembrando que esses dois diagramas, esses dois sistemas são equivalentes. Então a gente tem aqui a força efetiva correspondente à massa vezes a aceleração do centro de massa e o momento binário que vale IG alfa, né? O sentido aqui tem que bater com isso aí. E a G vale E sobre 4 alfa. Então vou utilizar esse sistema de eixo, né? Projetando em relação ao eixo X, a gente tem como a força ao longo de x, vale Cx no diagrama do corpo livre, né? O restante não tem componente, e aqui não tem componente. Então, a gente já sabe que o componente em x da reação ao ponto C é nulo. Para utilizar a equação do momento, vou fazer os dois casos possíveis. Né? Primeiro, utilizar o que a gente viu na aula sobre a característica de uma rotação não baricêntrica. Nesse caso, e unicamente nesse caso, a gente pode utilizar essa expressão para o diagrama de força efetiva. Então, a gente tem um momento resultante em relação ao ponto onde tem o eixo da rotação é igual a IC alfa. Como encontrar o momento de inércia aqui, IC? Você utiliza o teorema dos eixos paralelos. Então, IC vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo paralelo que passa para o centro de massa, né? IG, mais a massa vezes a distância entre esses eixos ao quadrado, né? No esquema do quadrado. Então, você me dá essa fórmula e agora vou utilizar essa equação, calcular o momento aqui no ponto C. Só tem o peso, né? Positivo aqui, tem que ser o mesmo sinal aqui. Então, eu tenho L sobre 4 vezes P é igual a IC vezes alfa. Essa aí me dá diretamente uma informação, né? O valor da aceleração angular. Agora, utilizando o método geral, né? Essa fórmula geral, eu vou aplicar. Então, do lado esquerdo, no diagrama de corpo livre, né, o momento só tem a componente CY, que tem um momento diferente de zero, também positivo. Braço da alavanca E sobre 4 vezes CY, e o restante G vezes alfa. Então, eu obtenho uma equação, uma relação entre CY e alfa. Nada de diretamente alfa. Ok, então, para poder continuar a resolução, eu vou projetar ao longo do eixo Y. O eixo Y, olha só, eu botei para cima. Então, do lado esquerdo, eu vou ter CY menos MG. Okay? E do lado direito, veja bem, MAG, né, essa força aponta para baixo. Então, tem que me dar menos MAG. Cuidado. Tá bom? Talvez eu não fui esperto de botar Y para cima, mas talvez fui de propósito para a gente prestar atenção
no que pode acontecer. Então, substituindo a G, né, e no final das contas eu tenho outra relação entre CY e alfa. Utilizando a relação anterior, a gente encontra o mesmo resultado sobre a aceleração angular, né? E a dimensão, você pode verificar que a dimensão aqui, ó, também é a dimensão de uma aceleração angular. Depois, utilizando a fórmula que a gente obteve logo no início da aceleração do ponto B, que vai 3L sobre 4 alfa, a gente obtém o valor da aceleração linear do ponto B, que também tem a dimensão da aceleração. Veja bem que é maior que a aceleração da gravidade, ok? Aponta para baixo. E também substituindo aqui, por exemplo, a gente obtém o valor, né, da componente em Y da reação do ponto C, que vai 4 sobre 7 mg, dimensão de uma força, então tá ok, e aponto para cima vertical. Obrigado.